A grande mentira do casamento. Desde o dia em que você nasceu, uma narrativa começou a ser plantada dentro da sua mente. Não foi escolha sua. Não foi fruto de um pensamento independente. Foi um roteiro cultural, cuidadosamente repetido pelos seus pais, professores, pela mídia, pelas músicas e pelos filmes que moldaram sua imaginação. Essa narrativa dizia que o casamento é o ápice do amor, a coroação da vida adulta, o final feliz que todo homem deve perseguir se quiser ser considerado completo. Mas aqui está a primeira verdade incômoda. O casamento não nasceu como celebração do amor. Ele nasceu como um sistema de controle. Alan Watts, filósofo que desmascarava ilusões culturais, costumava dizer que a maioria dos nossos pensamentos mais íntimos não são nossos. Eles foram dados a nós por meio da linguagem, das imagens e das ideias herdadas de uma sociedade que precisava de indivíduos dóceis, previsíveis e fáceis de administrar. O casamento é justamente isso, uma ideia simbólica implantada em você, que você cresceu acreditando ser natural, inevitável e até mesmo sagrada. Quando menino, você foi ensinado a sonhar com o dia em que teria uma esposa. Ensinaram que sua masculinidade só estaria completa quando você assinasse um papel diante do Estado, diante da família e diante de uma plateia que aplaude, sem perceber, a sua entrega à ordem social. O que se celebra no altar não é apenas uma união afetiva, é um ritual de domesticação. Watts dizia que a vida não é uma jornada em direção a um destino fixo, mas uma dança para ser apreciada. E, no entanto, o casamento transforma essa dança em uma marcha forçada. Ele te convence de que o amor precisa ter um fim definido, um ponto de chegada, uma moldura legal e social. O amor, que nasce livre, incerto e vibrante, é transformado em contrato, em papelada, em burocracia. E aqui está o paradoxo. Na tentativa de tornar o amor eterno, o casamento o sufoca. Porque o amor verdadeiro é vivo, pulsante, em constante mudança. Ele não pode ser congelado em rituais ou preservado em contratos. Quando você tenta aprisioná-lo, você não o protege, você o mata. Mas essa verdade nunca será dita abertamente pela sociedade. Pelo contrário, a sociedade se esforça em pintar o casamento como o mais alto bem humano. Desde contos de fadas até comédias românticas, desde novelas até cerimônias luxuosas, o casamento é retratado como o clímax da vida. Ninguém te mostra o que existe por trás da cortina. A manipulação psicológica que convence milhões de homens a trocar sua liberdade, seus recursos e décadas de sua vida em troca de uma promessa que jamais foi garantida. Watts alertava: vivemos em uma cultura hipnotizada pela ilusão do tempo. O casamento se aproveita exatamente dessa hipnose. Ele te promete que o futuro será estável, que a felicidade está assegurada, que a solidão nunca vai te alcançar, desde que você assine agora. Ele vende permanência em um mundo que nunca foi permanente. Vende segurança em uma existência que sempre foi incerta. Vende controle em uma realidade que é, por natureza, incontrolável. E então surge a pergunta que poucos têm coragem de encarar. E se o casamento não for a prova do amor, mas sim a sua substituição? E se o casamento não for a consagração da liberdade, mas a sua prisão mais bem disfarçada? Se você arrancar o véu, se você retirar as flores, as músicas, os discursos e os votos emocionados, o que sobra? Um contrato. Nada além de um contrato. Um arranjo jurídico, social e financeiro criado para regular, prender e controlar. Historicamente, o casamento nunca foi sobre paixão. Foi sobre propriedade, herança e poder. Uma mulher passava da autoridade do pai para a autoridade do marido. A cerimônia não era uma festa romântica, era uma transação. E por mais que o marketing cultural tenha tentado maquiar essa estrutura com vestidos brancos e poesias, o esqueleto continua ali, um sistema de controle mascarado de romance. Alan Watts insistia que nós, seres humanos, criamos símbolos e depois cometemos o erro fatal de confundi-los com a realidade. O casamento é o maior exemplo dessa confusão. O amor é realidade, quente, incerto, mutável, vivo. O casamento é símbolo,
Anéis, certidões, papéis de cartório, festas de conveniência. E quando o homem confunde símbolo com realidade, ele sacrifica aquilo que é vivo em troca de algo que já nasceu morto. Por que essa confusão é útil? Porque o amor, se deixado em sua natureza selvagem, é instável. Ele floresce, murcha, renasce, se transforma. Ele não pode ser controlado. E indivíduos que vivem em amores livres também se tornam imprevisíveis. E o imprevisível é um problema para governos, religiões e sistemas econômicos. Já o casamento resolve esse problema. Transforma amor em dever, transforma liberdade em rotina, transforma paixão em função social. Você acredita que casou com uma mulher, mas a verdade nua e crua é que você casou com o sistema. É por isso que tantos homens, mesmo os apaixonados, sentem um peso invisível depois que a festa acaba e a vida normal começa. Não é apenas o peso das expectativas da esposa. É o sussurro coletivo da sociedade dizendo: agora você deve, agora você tem que sustentar, agora você precisa se sacrificar. A grande mentira do casamento é que ele garante a relação, mas o que ele realmente garante é que o homem estará amarrado a obrigações financeiras, sociais e culturais que não estavam no momento do amor espontâneo. O que parecia celebração era, na verdade, o fechamento da armadilha. Watts dizia que nós tememos tanto a incerteza que criamos sistemas artificiais para nos iludir. Fingimos que o tempo é fixo, que nossas identidades são permanentes, que o amor pode ser cristalizado. O casamento é exatamente isso, uma elaborada engenharia social para esconder o caos da vida. Mas, no fundo, o caos continua lá. Agora, olhe bem dentro de si mesmo. Quantos homens você conhece permanecem casados, não porque amam, mas porque têm medo? Medo da solidão, medo da vergonha social, medo da ruína financeira, medo de perder os filhos. E o que é isso, senão a definição mais refinada de escravidão moderna? Homens permanecem acorrentados, não por vontade, mas pelo pavor do que aconteceria se ousassem quebrar as correntes. Esse é o ponto de partida. O casamento não é a solução do amor, mas a grande ilusão que o substitui. Não é a realização da vida, mas a encenação de um papel escrito antes mesmo de você nascer. Você não escolheu esse script. Ele foi colocado em suas mãos desde cedo, mas você pode escolher se continuará a recitá-lo. Os instintos masculinos sequestrados pelo casamento. Se o casamento fosse apenas uma invenção social fria, talvez muitos homens conseguissem perceber o truque de imediato. Mas ele não é vendido só como contrato. Ele é maquiado de destino biológico, de necessidade emocional, de instinto natural. E é aqui que a armadilha fica mortal. O sistema sequestra os impulsos mais profundos do homem, aqueles que deram origem às civilizações, conquistas e impérios, e os redireciona para a prisão doméstica. Alan Watts dizia que a maior fonte de sofrimento humano é a confusão entre realidade e papel, entre o que somos de fato e o que nos fazem acreditar que devemos ser. O casamento aproveita exatamente essa confusão. Ele não ataca o homem de fora para dentro. Ele manipula por dentro, usando seus próprios instintos como correntes invisíveis. Quais são esses instintos? Podemos resumir em 3. Proteção. Legado Segurança 1. O instinto de proteção. Desde menino, você ouve que um dia precisará cuidar de alguém, que a verdadeira masculinidade não é apenas força ou liberdade, mas responsabilidade, que um bom homem é aquele que assume o dever de proteger uma mulher, custe o que custar. Esse instinto não é um erro. Ele tem raízes evolutivas profundas. Durante milênios, a sobrevivência da espécie dependia de homens dispostos a arriscar a vida pela tribo, pela família, pela parceira. Mas o casamento sequestra esse impulso nobre e o converte em prisão emocional e financeira. De repente, proteger já não significa apenas oferecer apoio em momentos de perigo real. Passa a significar carregar uma lista interminável de responsabilidades, pagar contas, resolver crises emocionais, sustentar padrões de vida, suportar pressões que nunca foram suas. A proteção legítima se transforma em servidão permanente.
Alan Watts alertava: devemos abandonar a ilusão de que somos um eu permanente que precisa controlar e segurar a vida. Mas quando um homem acredita que é sua função eterna garantir a felicidade de outra pessoa por meio do casamento, ele se prende a um objetivo impossível. A felicidade dela nunca será permanente e nem sua capacidade de fornecê-la. Ele tenta segurar a areia nas mãos. Quanto mais aperta, mais rápido escapa. 2. O instinto de legado. O segundo impulso explorado é a vontade de deixar algo que dure além da própria vida. O homem deseja construir, marcar presença, deixar uma herança, seja em filhos, seja em feitos. O casamento se apresenta como o atalho perfeito. Case, tenha família e você terá um legado garantido. Mas isso é ilusão. Quantos homens não assinaram contratos acreditando que estavam garantindo a perpetuação do próprio nome, apenas para ver tudo dissolvido em divórcios, processos, alienação parental e filhos que crescem ressentidos? Watts lembrava sempre: a permanência é miragem. Tudo muda, tudo escorre, tudo passa. O legado verdadeiro não é o papel assinado em cartório, mas aquilo que você constrói com propósito, com risco, com autenticidade. Mas o casamento sequestra essa ânsia e a prende dentro de um modelo frágil, vendido como eterno. É como tentar capturar o oceano com um balde. Inevitavelmente ele transborda e evapora. 3. O instinto de segurança. Aqui está o mais cruel. O mundo é caótico, imprevisível, cheio de dores. Todo homem, por mais forte que seja, sente o peso da incerteza. O casamento se apresenta como o porto seguro, a promessa de que nunca mais você estará sozinho. Mas essa promessa é apenas um placebo psicológico. O casamento não impede traições, não impede que o amor morra, não impede que a solidão volte a rondar. O que ele garante é que quando tudo desmoronar, você ainda terá obrigações financeiras, legais e emocionais. Quantos homens descobriram tarde demais que a suposta segurança do casamento era apenas uma jaula pintada de dourado? Watts dizia: a vida é insegura por natureza, e fingir o contrário é viver em ilusão. O casamento nada mais é do que uma dessas ilusões sofisticadas. Ele não resolve a insegurança, apenas a máscara. A psicologia do engano. Esses 3 instintos, proteção, legado, segurança, são reais, mas o casamento os deturpa. Ele não cria nada novo, apenas hijaqueia, sequestra o que já existe dentro de você e redireciona para o benefício de instituições maiores, o Estado, a religião, a economia. O resultado? Um homem que acredita estar vivendo seus instintos mais nobres, quando na verdade está cumprindo funções que drenam sua energia e limitam sua liberdade. Ele se sente provedor, mas na prática é apenas combustível para um sistema que se alimenta de sua força vital. O casamento oferece símbolos para cada um desses instintos: o anel da proteção, o sobrenome do legado, o lar da segurança. Mas símbolos não são realidades, são apenas representações. E quando você confunde a representação com a verdade, você entrega sua vida por algo que nunca foi real. O custo invisível. E o que acontece com o homem que cai nesse jogo? Ele passa anos, às vezes décadas, tentando corresponder a papéis impossíveis. Ele tenta ser o protetor perfeito, mas sempre falha, porque nenhuma felicidade alheia pode ser garantida. Ele tenta construir um legado sólido, mas vê sua obra ruir diante das mudanças inevitáveis. Ele tenta encontrar segurança, mas percebe tarde demais que a vida continua caótica e que agora ele está amarrado a responsabilidades que não o protegem, apenas o sufocam. Esse homem olha para trás e percebe que os melhores anos da sua energia foram gastos correndo atrás de um símbolo. Ele não construiu impérios, não explorou o mundo, não desenvolveu seu potencial máximo. Ele foi reduzido a um papel estreito: marido, provedor, servo. Alan Watts avisava: a vida não é problema a ser resolvido, mas experiência a ser vivida. O casamento, ao sequestrar os instintos masculinos, transforma a vida em problema constante: contas, brigas, expectativas, rotina. O homem deixa de viver
e passa a gerenciar. A tragédia silenciosa. Talvez a parte mais cruel desse processo seja a invisibilidade da prisão. Diferente das correntes de ferro, as correntes do casamento são sociais e emocionais. A sociedade aplaude o homem que se sacrifica. Ele é visto como respeitável, maduro, completo. Mas essa celebração é apenas aplaudir sua rendição. Enquanto isso, sua verdadeira vocação, seus sonhos, sua liberdade e até sua identidade ficam enterrados sob o papel que lhe foi imposto. Ele deixa de ser indivíduo e passa a ser o marido de, o pai de. E quando finalmente acorda para essa realidade, muitas vezes é tarde. Os anos se foram. O vigor foi drenado. O legado que buscava não existe. E o pior, ele percebe que não se perdeu por fraqueza, mas por ter confiado em uma mentira elegante. O contrato invisível. Como o Estado e a cultura usam o casamento para controlar o homem. Se nas partes anteriores entendemos o casamento como uma armadilha existencial e psicológica, agora precisamos enxergá-lo pelo que ele realmente é. Um contrato invisível, mas poderosíssimo, entre o homem e o sistema. Um contrato que ele nunca escreveu de próprio punho, mas ao qual se vê preso desde que nasce. O casamento não é apenas uma união entre duas pessoas. Ele é, antes de tudo, um mecanismo político e econômico. Alan Watts dizia que o grande erro humano é acreditar que as regras sociais são leis da natureza. Mas basta observar. Não existe na selva contrato de casamento, não existe cartório entre leões ou pássaros. Isso é invenção humana, e mais do que isso, invenção estatal. O Estado como terceiro invisível. Quando você casa, você não está apenas se unindo a uma mulher. Você está se unindo ao Estado. O governo entra como terceiro silencioso que no início parece apenas formalizar a relação, mas que na prática passa a ter poder sobre todos os aspectos dela. Definição de bens, guarda dos filhos, direitos e deveres financeiros, possibilidade de punição em caso de separação. Esse é o detalhe que quase ninguém percebe. Se o casamento fosse apenas amor e compromisso, bastaria um pacto íntimo. Mas não. Ele precisa ser reconhecido pelo Estado, porque no fundo é o Estado quem se beneficia. Alan Watts dizia que a sociedade moderna transforma símbolos em realidades. O casamento é o símbolo máximo dessa conversão. O papel assinado vira mais importante do que o vínculo em si. O governo não se importa se há amor, se há cuidado, se há lealdade. O que importa é que haja registro. O contrato que você nunca lê. Todo contrato possui cláusulas, mas o casamento é o único em que a maioria dos homens aceita assinar sem nunca ler as letras pequenas. E essas letras pequenas dizem coisas brutais, que em caso de divórcio, boa parte do que você construiu pode ser tomado, que seus filhos podem ser afastados de você por decisão judicial, que suas obrigações continuarão mesmo quando o vínculo emocional já tiver morrido. Ou seja, você acredita estar assinando um pacto de amor, mas na verdade está assinando um contrato de servidão condicional. Watts insistia, a segurança absoluta é uma ilusão. Mas o casamento vende exatamente essa ilusão, e o preço dela é a entrega total de sua autonomia para instituições externas. A cultura como arquiteta. Mas não basta a força do Estado. Para que o casamento funcione como mecanismo de controle, ele precisa ser culturalmente legitimado. E aqui entra a máquina da tradição, da religião, da mídia, da música, do cinema. Desde criança, o homem cresce bombardeado por imagens que glorificam o casamento como o ápice da vida. Filmes terminam em casamentos. Contos de fadas terminam em casamentos. Músicas exaltam o amor eterno. Até os desenhos infantis colocam o felizes para sempre como horizonte inquestionável. O resultado é que o homem não percebe que está sendo moldado. Ele acredita que esse desejo nasceu dentro dele, quando na verdade foi plantado. Alan Watts dizia que a mente humana é como uma tela de cinema onde a sociedade projeta seus papéis. O casamento é talvez o filme mais repetido nessa tela. Você assiste tanto que acaba acreditando ser protagonista dele. A economia como motor oculto. Outro ponto raramente discutido.
O casamento é combustível da economia. Casais compram casas, casais fazem festas, casais contraem dívidas, casais sustentam indústrias inteiras, casamentos, viagens, móveis, presentes, financiamentos. Ou seja, cada união registrada é mais um motorzinho girando no sistema econômico. E adivinhe quem paga a maior parte da conta? O homem. A lógica é simples. Homens, em média, produzem mais recursos financeiros ao longo da vida. Portanto, vinculá-los a contratos emocionais garante que essa produção seja canalizada para manter não apenas uma família, mas o próprio mercado girando. Watts alertava contra confundir o meio com o fim. O dinheiro deveria ser meio de liberdade, mas no casamento ele vira fim de si mesmo. Trabalhar para pagar contas, dívidas, advogados, pensões. O fluxo de energia vital masculina é absorvido pelo circuito econômico, a armadilha da moralidade. Para reforçar esse controle, a cultura ainda veste o casamento com a armadura da moralidade. O homem que questiona ou rejeita essa instituição é visto como imaturo, egoísta e irresponsável. Já o homem que se sacrifica pelo casamento é celebrado como respeitável, maduro, confiável. Essa é a chantagem silenciosa. Se você não entra no jogo, você é menos homem. Mas se entra, você se torna escravo. Alan Watts dizia: quando confundimos os papéis sociais com nossa verdadeira identidade, vivemos como atores que esqueceram que estão no palco. O casamento é exatamente isso, um papel tão profundamente enraizado que o ator acredita ser o próprio personagem. O poder do medo. E por que tantos homens continuam aceitando esse contrato invisível? Porque o sistema sabe usar o medo da solidão, o medo de envelhecer sem companhia, o medo de morrer sem filhos, o medo de ser julgado pela sociedade. Esses medos são reais, mas o casamento os exagera e oferece uma solução ilusória. É como vender guarda-chuva em deserto. Você cria a ilusão da tempestade para garantir que todos comprem. O homem, como recurso. No fim, precisamos enxergar a frieza do jogo. O casamento transforma o homem em recurso social. Ele não é mais indivíduo, mas peça. Não é mais livre, mas função. Sua energia, seu tempo e seu trabalho são convertidos em combustível para a máquina maior. Estado, cultura e economia. Esse contrato invisível é tão eficaz que não precisa de correntes físicas. O homem aceita sorrindo. Ele acredita estar sendo nobre, responsável, completo. Ele não percebe que, enquanto ele dorme, sua força está sendo drenada. O despertar. Mas aqui está o ponto crucial. Nenhum contrato invisível é inquebrável. A primeira chave é a consciência. Quando você enxerga a mecânica do jogo, o poder dele diminui. Você pode escolher outros caminhos. Alan Watts dizia: você é uma abertura pelo qual o universo contempla a si mesmo. Isso significa que você não é uma peça de engrenagem, mas um fluxo vivo, criativo, único. O casamento tenta reduzir esse fluxo a uma função burocrática, mas o homem desperto percebe que sua vida é muito maior que qualquer papel social. A saída do labirinto. O homem que escolhe a liberdade. Chegamos ao ponto final desta jornada. Já atravessamos o terreno das ilusões culturais, a prisão dos instintos, o contrato invisível do Estado e da economia. Agora resta a pergunta mais importante. É possível sair do labirinto sem se perder? A resposta é sim, mas não é fácil. Não há atalhos, não há receita pronta, não há manual do homem livre. Cada saída precisa ser construída como uma escultura, lentamente, com cortes firmes e consciência profunda. A primeira ruptura. A consciência. Alan Watts dizia: o homem sofre porque acredita em coisas que não são reais. O casamento, como vimos, é uma dessas crenças. Quando você percebe que a instituição é um construto cultural, não uma lei da natureza, você dá o primeiro passo para a liberdade. Isso não significa rejeitar o amor, nem viver no isolamento amargo. Significa apenas que você não confunde símbolos com realidade. O amor pode existir sem contrato. A lealdade pode existir sem cartório.
A união pode florescer sem a bênção do Estado. A consciência é como acender uma lanterna em uma caverna. A escuridão não desaparece, mas perde seu poder de te engolir. O corajoso que enfrenta a incerteza. Liberdade tem um preço: a incerteza. Enquanto o homem aprisionado no casamento tem a sensação de estabilidade, mesmo que falsa, o homem livre precisa conviver com a ausência de garantias. Alan Watts nos ensinava a não lutar contra essa incerteza, mas a dançar com ela. A vida é como a música. Não se trata de chegar ao fim da canção, mas de desfrutar da dança. O homem livre entende que o amor não é algo que pode ser possuído. É algo que pode ser vivido no presente intensamente, mas sempre com a consciência de que nada é eterno. A beleza está exatamente aí, no fato de que cada momento é único, reconstruindo o significado de amor. Amor não é contrato, amor não é garantia. O amor verdadeiro é encontro. É quando duas liberdades decidem caminhar lado a lado, mesmo sem correntes. Isso significa que um relacionamento fora das amarras do casamento pode ser até mais profundo, porque nele não existe coerção. Se a pessoa permanece, é porque quer permanecer. Se você é amado, é porque naquele momento você é desejado, não porque um papel assinado obriga. Essa forma de amar exige coragem. É mais fácil se esconder atrás de contratos, alianças e leis, mas é justamente a ausência de muletas que dá autenticidade à experiência. O homem que não é peça. Na parte 3, vimos como o sistema usa o casamento para transformar o homem em peça de engrenagem. A saída é recusar esse papel. Isso não significa abandonar responsabilidades, mas assumi-las conscientemente. Você pode ser pai sem ser prisioneiro. Você pode ser parceiro sem ser refém. Você pode construir sem entregar sua obra ao controle do Estado. O homem livre entende que sua energia vital não deve ser sugada para alimentar uma máquina que não o respeita. Ele escolhe onde investir seu tempo, sua força, seu amor. O caminho da autossuficiência. Nenhum homem pode ser realmente livre se não for autossuficiente. Isso não quer dizer viver isolado, mas sim ser capaz de sustentar sua vida sem depender de instituições que cobram um preço alto pela proteção. Autossuficiência. Aqui significa independência financeira, força emocional para lidar com solidão, clareza espiritual para não buscar sentido apenas no olhar do outro. Alan Watts dizia que a solidão não é ausência, mas presença de si mesmo. Quando o homem aprende a se bastar, ele não entra em relacionamentos por carência, mas por abundância. Ele compartilha, não suplica. Ele soma, não implora. O desapego ao rótulo. Outro passo essencial é abandonar o apego a rótulos. Casado, solteiro, namorado, noivo. Tudo isso são papéis que a sociedade inventa para medir seu valor. Mas a vida não se mede por rótulos. Mede-se por experiências vividas, pela intensidade da consciência, pelo quanto você floresce como ser humano. O homem livre não precisa dizer, sou isso ou aquilo. Ele simplesmente vive. Ele não está dentro de uma caixinha, mas em fluxo constante. A morte do ressentimento. Um risco enorme na saída do labirinto é se tornar um homem amargo. Muitos que percebem as ilusões do casamento acabam caindo no extremo oposto. Ódio às mulheres, ódio ao amor, ódio à própria sociedade. Mas isso é apenas outra prisão. O ressentimento corrói por dentro. Ele mantém você amarrado ao mesmo sistema que queria escapar, só que pelo avesso. O verdadeiro libertador não é o homem que destrói, mas o que transcende. Ele não precisa odiar para ser livre. Ele apenas não se deixa capturar. Ele pode amar profundamente sem se deixar acorrentar. Ele pode até entrar em um casamento formal, se decidir conscientemente, mas nesse caso será escolha, não ilusão. A última verdade. No fim, a grande lição é esta: o amor é real, o casamento é ficção. O amor pulsa, acontece, queima e ilumina. O casamento é papel, contrato, sistema. Um pode florescer sem o outro. Mas quando confundimos os dois, nos perdemos. O homem livre entende que viver é arriscar,
é navegar em mares incertos, é confiar que cada encontro é um presente do universo. Alan Watts diria: quando você dança, não dança para chegar a algum lugar. Dança porque dançar é a própria alegria. Assim deve ser o amor. Dança, não contrato. O chamado final. Então, homem que me ouve, você pode escolher continuar no labirinto, acreditando nas paredes pintadas de ouro. Ou pode atravessá-las e encarar o vazio do desconhecido. Esse vazio assusta, mas também liberta. No fim, você não precisa ser contra o casamento, nem a favor. Você precisa apenas ser livre o suficiente para não depender dele para se sentir completo. O amor é encontro de almas, não assinatura em cartório. A vida é fluxo, não burocracia. E você é muito mais que um papel social. A saída do labirinto não é odiar o sistema, mas lembrar-se de que você é maior do que ele. E quando um homem desperta para isso, ele não apenas se liberta, ele se torna inquebrável.